do nada, só dar uma volta ali, lá no banheiro, pegar uma aguinha, por favor, agora não, nesse horário não. 2 Coríntios 10, 3. Embora sejamos humanos, ainda que sejamos humanos, tudo bem que somos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar o que, gente? Derrubar o que, gente? Derrubar o que, pessoal? Do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes. Nós somos especialistas nisso. Nós somos especialistas nisso aqui. Opiniões arrogantes. Eu sei. Eu já sei. Eu já sei. Ninguém vai mudar, não. Nós somos especialistas nisso. Não me venha com essa conversa, não. Opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Olha, impedem de conhecer a Deus. As nossas opiniões arrogantes impedem que nós conheçamos a Deus, gente. São as fortalezas. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Paulo está dizendo aqui claramente que os pensamentos que nós temos, nós precisamos levá-los à obediência de Cristo. Tem um ditado que eu já escutei uma vez alguém falando, já você vai sentar, deixa o que você sabe e faz o que eu mandei. Alguém pode escutar isso aí alguma vez, né? Até um patrão diz isso, alguém diz isso, deixa o que você sabe e faz o que eu mandei. Eu escutei isso do meu pai lá no passado, deixa o que você sabe e faz o que eu mandei. Então vou te falar uma coisa agora, eu quero parafrasear o ditado popular, não está na Bíblia não, em outras palavras está. O Senhor está dizendo para nós aqui, deixa o que você sabe e faz o que eu estou te mandando. Abra mão do que você sabe, do que você acha que sabe. Abra mão da arrogância, abra mão dessa prepotência que existe dentro de cada um de nós, a partir de mim aqui, meu Deus, como eu sou assim. A minha primeira tendência é essa. Mas eu disse domingo passado e vou dizer de novo, é uma série de mensagens que estamos pregando aqui. Eu permito que toda fortaleza seja quebrada na minha vida. E eu convido você que está aqui nessa noite a declarar a mesma coisa, e se você puder fazer isso agora antes de se assentar, você vai erguer sua mão direita aos céus e vai dizer comigo assim, eu permito, em nome de Jesus, que a arrogância, a prepotência, os meus pensamentos, que não forem os pensamentos de Deus, saiam da minha vida. Eu permito que Deus quebre fortalezas. Eu quebrarei fortalezas na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Assentem-se. Nós estamos recebendo várias pessoas visitando a nossa igreja. Então é sempre bom, olhe para mim, evite a movimentação conforme eu pedi. Exceto situações impossíveis de ficar sem. Então vamos lá. As pessoas que estão visitando aqui, a nossa igreja, nós temos uma prática. Qual é? Nós abordamos um tema durante um certo período do ano. Dificilmente você vai chegar aqui na comunidade e vai ver um tema a cada domingo. Não. Em geral, há muitos anos, na verdade, desde que ela nasceu, eu não me lembro de outra forma de fazer a não ser essa. Me lembro uma vez que eu preguei uma série sobre ansiedade, ela durou quase um ano. Pregando sobre ansiedade. Então, para você que está visitando aqui hoje, o tema que nós estamos tratando aqui em nossa comunidade é o aprofundamento que todos nós precisamos ter no conhecimento de Deus. É claro, se alguém não professa fé em Deus, se alguém não professa fé em Cristo, como que essa pessoa vai aprofundar em Deus ou em Cristo? Aí isso já é outra história.
Mas se a pessoa professa fé em Deus, se alguém te pergunta assim, você acredita em Deus? E você diz, sim, eu acredito. Então o aprofundamento é para você. Porque se acredita, era necessário obedecer também ao que ele manda. Não basta acreditar, porque o diabo também acredita, mas não obedece. Quanto mais ainda quando eu falo que sou crente. E esse é um problema do meio evangélico brasileiro, quase que em geral. Há um grande contingente de pessoas que dizem, eu sou crente. Você pergunta a pessoa assim, eu sou crente. Ela não costuma destacar, sou evangélico. Mas ela não conhece, não tem intimidade com Deus. Ela aprecia a religião evangélica, ela gosta do ambiente evangélico, assim como alguns gostam do ambiente católico, muitos aliás, a maioria da população brasileira, gosta do ambiente católico. É um ambiente, aqui também é um ambiente. Mas não conhece, não tem experiência com Deus. Não tem intimidade com Deus. E o pior é que ao professar fé e não ter intimidade com Deus, essa pessoa não desfruta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E ainda mais grave, ela costuma atrapalhar outras pessoas a chegarem ao conhecimento de Deus. Porque se eu tenho uma convivência com Deus aleijada, bagunçada, desordenada, irrelevante, superficial, rasa, como é que eu posso testemunhar de um Deus que eu não conheço? Como é que nós podemos ser o sal da terra e a luz do mundo, se nós não temos a conexão com este Deus, com o Deus Todo-Poderoso? Muito bem, então esse é o tema que nós estamos abordando, aprofundamento. E nesse novo ciclo de mensagens, o assunto dentro do aprofundamento é sobre isso que eu acabo de ler, as fortalezas que existem dentro de nós. E o interessante é que o texto fala que essas fortalezas, elas impedem, olha aqui, elas impedem as pessoas de conhecer a Deus. Destruímos todas as opiniões arrogantes, versículo 5, que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Veja, a fortaleza faz a água ficar dura, e eu não consigo mergulhar. Como o Senhor é um rio, a Bíblia o compara com um rio. Se em cima do rio tiver uma capa de gelo, como acontece em algum canto do mundo, onde o rio vira gelo, como é que eu vou mergulhar naquilo ali? Eu posso comparar as fortalezas também com esse gelo que fica sobre a água, que mantém a pessoa fria, literalmente fria, e impede que ela mergulhe, e ela não pode pegar lá também aquilo que está no fundo do rio, os peixes, a riqueza que está ali debaixo. Então fortalezas precisam ser quebradas. Para aprofundar de verdade, devemos destruir o que a Bíblia chama de fortalezas. Sem destruir fortalezas, não aprofundamos. Fortalezas espirituais impedem que Deus acesse o nosso coração. A Bíblia nos revela Deus, é verdade. A Bíblia nos revela quem somos. A Bíblia revela o plano de Deus. A Bíblia mostra como nós devemos viver como filhos de Deus. Mas se eu não decido realmente me aprofundar, e se eu não quebro as fortalezas, eu vou chegar lá sobre o ponto principal desse assunto, fortalezas, eu não consigo. Aí então, se eu não consigo, eu prejudico totalmente a minha relação com Deus, e acabo prejudicando a minha relação com pessoas. Portanto, quebrar fortalezas é muito importante. O verso 3, a Maria Laura pode colocar, ele fala assim, olha,
na versão que ela vai colocar, diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme padrões humanos. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que sim, a Bíblia é clara, o Senhor sabe que somos humanos. A Bíblia diz que Ele sabe quem somos, Ele sabe que somos pó, Ele sabe que somos fracos. Gente, Deus não espera de nós, Deus não espera de nós aquilo que Ele sabe que nós não podemos dar. Deus não é injusto, Ele sabe que nós temos uma natureza fraca, nós temos um corpo muito frágil, nós temos uma espécie de natureza dentro de nós que é contra Ele, gente. Essa é a verdade, contra Ele. Quando eu falo contra Ele, eu falo principalmente contra o que Ele diz que nós devemos ser e fazer. Não é nem que a pessoa desacredita de Deus, não é isso não. Ela acredita, mas ela não obedece, ela não se rende ao que Ele manda. Então no verso 3 nós temos o Paulo falando: olha, somos humanos, estamos aqui conversando de humanos para humanos. Eu estou pregando isso aqui, mas como ser humano, eu lido com o mesmo conflito que você lida, qualquer um de nós aqui lidará, não importa o status que você tem na igreja, se você é um líder, se você não é, a luta é a mesma. Nós somos humanos, é verdade, nós somos humanos. Qualquer coisa que acontece com um ser humano, pode acontecer comigo e com você, qualquer uma. Todo tipo de problema que exista na humanidade pode afetar qualquer um de nós aqui. Tudo depende de contexto, tudo depende das circunstâncias que vão acontecendo. Qualquer tipo, o Brasil não tem guerra hoje, mas pode acontecer uma guerra? Pode, é claro que pode acontecer. Problemas de saúde, problemas conjugais, problemas financeiros, acontecem no mundo inteiro. Nós estamos vendo aí agora, um país inteiro, a China, ameaçado de falência. É assim, a coisa pode acontecer com qualquer um, qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, né? Todos os tipos de sentimentos podem ser sentidos por nós, claro que podem. Todos nós aqui estamos sujeitos ao medo, estamos sujeitos à decepção, estamos sujeitos até aos rancores, estamos sujeitos aí às agressões, à violência, ao ódio, à vingança. Todos nós estamos no mesmo barco aqui, ninguém aqui está isento, é verdade, somos humanos, não tem dúvida disso, nós somos humanos. Mas tem um problema com isso que eu acabo de falar. Qual que é? É que muitos crentes param neste ponto, da primeira parte do verso. A Maria Laura deixou aqui para nós. Paulo fala assim: olha, embora sejamos humanos, tem uma vírgula, não lutamos com as mesmas armas carnais, humanas. E aqui está o problema, preste atenção, porque aqui está o problema, e nessa noite isso destrava quem quiser entender. A nossa tendência é achar que as coisas que são propostas pelo Senhor, por exemplo, santidade, na nossa cabeça, santidade não é uma coisa viável para nós, na cabeça humana comum, não é. Por quê? Porque nós somos pecadores, tentações, a maioria aqui, ou se não todos, eu posso dizer todos têm tentações na área da sexualidade, todos aqui têm, a não ser que esteja passando por algum distúrbio excepcional, mas no geral todos têm uma tentação na área da sexualidade. Nós temos muitas tentações na área daquilo que os outros pensam de nós. Todos nós temos tentações na área de justiça própria. Alguém faz alguma coisa errada, você tem uma tentação ali de partir para o ataque, para a justiça própria. Claro que nós temos todos essa tentação dentro de nós, essa mesma inclinação. A Bíblia fala, embora sejamos humanos, e muita gente para nisso, é onde entra aquela fala assim: eu sou crente, mas não sou bobo. Se algum dia você usou essa frase, você está corroborando com isso que eu estou falando agora.
Eu sou crente, mas não sou bobo, ninguém vai passar por cima de mim. E aí é que está o ponto. Aí é que está o ponto. Porque as armas da nossa guerra, elas não são carnais. E isso é uma fortaleza que existe dentro de cada um de nós. Geralmente, quando alguma coisa está acontecendo contra nós, nós queremos agir do nosso jeito. Só que se eu sou filho de Deus, se eu amo a Deus, se eu sirvo a Deus, se Deus está em mim, eu preciso agir da maneira como Ele manda, ou como Ele age, ou como Cristo agiu diante das circunstâncias da nossa vida, da vida. Jesus viveu tudo que nós vivemos, gente. Diz a Bíblia que Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E Ele era totalmente homem, ainda que também totalmente Deus. É um mistério isso, mas Ele não pecou. Muitos crentes, agora eu falo aqui para crente, estou falando de evangélico não, quem crê. Muitos crentes param nesse ponto. Eu sou humano, Deus sabe. Agora, por que tanta gente para nesse ponto? Isso é muito simples de entender. Lá no Evangelho de João, tem aquele texto que fala que Jesus veio, e Ele era a luz do mundo. Mas os homens, a humanidade, não seleciona um grupinho não. Os homens, a humanidade, amou mais as trevas do que a luz. Nós não gostamos de expor os nossos pecados. Nós não gostamos de expor as nossas fraquezas. Nós não gostamos de expor aquilo que é debilitante na nossa vida. Nós não gostamos. Existe um orgulho dentro de todos nós, e é por causa desse conflito que muita gente para e prefere acreditar que Deus entende o que está acontecendo. Então, já que Deus entende, eu não preciso perdoar aquela pessoa. Já que Deus entende, eu posso continuar pecando, porque Ele vai me perdoar, Ele vai me perdoar, Ele vai me perdoar. De fato, Deus perdoa mesmo. Mas a Bíblia diz que o homem que resiste, o homem que deliberadamente permanece em pecado, ele poderá ser subitamente quebrantado sem que haja cura. Porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Eu não posso dizer que sou crente e manter uma vida dupla. Quando a gente resolve passar do ponto da primeira parte da frase ali, quando a gente resolve passar da vírgula, quando a gente resolve admitir que a gente é humano, mas que nós precisamos de um novo nascimento, de uma regeneração, de uma mudança de vida, quando nós fazemos isso, muitas mudanças vão ter que acontecer, muitas confrontações, você terá que ser confrontado, o orgulho vai ter que cair por terra, humilhação vai ter que acontecer, coisas vão mexer com a nossa comodidade. Você acha que é fácil? Não é fácil uma mulher como essa dar um testemunho como esse junto do seu marido. Esse marido, com todo respeito, ele estava numa situação muito delicada, mas tiveram que baixar a guarda, tiveram que descer do pedestal. A Sabrina teve que humilhar e falar: quer saber? Eu vou aceitar esse convite. E aí sabe o que aconteceu? A fortaleza caiu por terra e o casal está salvo. Agora quem fica no orgulho, quem fica nos seus próprios entendimentos, não desfruta a vida verdadeira. Nós temos que admitir a nossa pequenez, a nossa incapacidade, a nossa dependência, depender dos outros também. Tem gente que fala assim: eu não dependo de ninguém, eu não vou depender de ninguém. Fala isso de família, também não vou depender nunca de ninguém. Aí Deus vai afunilando o negócio, põe a pessoa lá numa cama e ela precisa pedir ajuda. Você acha que Deus vai perder alguém que está aqui nesse auditório? Não vai não. O que Ele tiver de fazer para te colocar nesse lugar, Ele vai fazer. Uau! O diabo acha fantástico esse negócio. Aí vamos falar um pouquinho de Satanás, que não é o maior problema da história, mas ele fica muito satisfeito quando nós
Paramos na metade do versículo. Eu sou humano, Deus sabe. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, ninguém aguenta um troço desse. Quem é que pode aguentar um troço desse? Quem é que vai aguentar uma humilhação dessa? Não, sou crente, mas não sou bobo. Ai, Satanás, aplaude, ele aplaude quando nós ficamos parados aí na superfície, quando nós ficamos parados nessa fé que não avança, que não aprofunda, que não quebra o gelo, que não vai no fundo do oceano ou da água buscar o que tem que ser buscado. Ele ama isso, porque é o melhor lugar para ele alcançar aquela pessoa, prendê-la. Esse negócio de Deus entende a minha fraqueza. Deus sabe que eu não desejava fazer o que fiz. Quando eu vi, eu já tinha feito. Ei, quem fica utilizando essas frases aí, quando eu vi, já tinha feito, você está dando um atestado de superficialidade. Você está dando um atestado de que fortalezas dominam a sua vida. Quando eu vi, já tinha feito. Eu sou assim porque só Deus sabe o que eu já passei nessa vida. É por isso que eu sou assim, essa pessoa nervosa, irada, intolerante, briguenta. Deus sabe o que eu já passei nessa vida. Não pisa no meu calo não, que eu vou reagir mesmo. A situação me obrigou a agir assim. No seminário Caminhos de Deus, quando nós estamos falando com as pessoas sobre como pedir perdão, a gente sempre diz para elas o seguinte: nunca peça perdão justificando alguma coisa. Se você cometeu um erro, e mesmo que esse erro tenha cometido junto com aquela outra pessoa, e se você quer ser um instrumento de reconciliação, dirija-se àquela pessoa da seguinte maneira: eu estou entrando em contato com você porque eu quero te pedir perdão, porque eu errei com você. Ponto final. Ponto final. Se você colocar um ponto, parágrafo, e falar assim: você sabe, né? Eu estava nervoso naquela hora. Você já perdeu. Isso não é pedido de perdão, isso é justificativa, isso é desculpa. Você me desculpa, eu estava nervoso. Por isso a Bíblia fala que essas fortalezas precisam ser quebradas. A situação me obrigou a agir assim. Aí tem alguém que ainda fala: todo mundo erra. Todo mundo erra. A pessoa vai ser repreendida por um erro. Todo mundo erra. É a natureza humana. Então o que são essas fortalezas que o apóstolo Paulo diz que devem ser destruídas? Aí a Maria Laura vai colocar o versículo de número 5 para nós. Eu tirei muitas versões, então eu vou ler algumas coisas aqui que não estão nesse versículo, mas eu vou ler primeiro o versículo. Então diz assim, olha: destruímos todas as opiniões, preste atenção, destruímos todas as opiniões arrogantes, que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Esse é a NVI. Agora, das outras versões, eu tirei outras palavras que estão lá. Por exemplo, o que são fortalezas? Vãs filosofias, argumentos, pretensão, pessoa pretensiosa, altivez, orgulho, pensamento humano. Tem uma versão onde Paulo fala do pensamento humano, ou seja, o pensamento humano não pensa o pensamento de Deus, e não pensa mesmo. Não pensa, gente. No natural nós não partimos para pensar como Deus pensa. O nosso natural é o nosso natural. Nós somos gente, somos humanos. Ofendeu a gente, a tendência é vingança. Tomou algo de nós, eu quero partir para cima. É a tendência de qualquer pessoa. Paulo também fala de atos de desobediência, e ele fala também em uma outra versão de uma coisa chamada sofisma. Olha, aqui é um ponto que eu queria que você prestasse muita atenção, porque o que tem de crente evangélico, não vou falar dos católicos não, crente evangélico, vivendo por meio de sofismas, não está escrito. O que é isso, pastor? Que o apóstolo Paulo falou lá, que são fortalezas: arrogância, pensamento humano, altivez, argumentos falsos, sofisma. O que é um sofisma? Que a Bíblia fala, tem versão aí que eu não lembro qual, que fala exatamente a palavra sofisma. Sofisma, preste atenção, é um argumento, um raciocínio
concebido para produzir alguma coisa parecida com a verdade, mas a base daquilo, e a intenção daquilo, e os resultados que aquilo produz, não são verdadeiros nem bons. Repito, sofisma, agora eu vou falar uma coisa muito forte com você que está aqui. É bem provável, olha, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim agora. É bem provável que todos nós aqui, em maior ou menor quantidade, não sei, tenhamos na nossa estrutura de pensamento os sofismas. O que é isso? É aquilo que parece ser verdade, mas não é. Parece ser, mas não é. Vou dar exemplos. E os resultados? Os resultados são os resultados do engano. Sofismas são mentiras que parecem verdade. Eu vou citar 2. Ai Deus, tinha uma lista grande, tem uma lista grande. Estou fazendo essa lista no meu escritório. Eu estou fazendo, eu vou lembrando do sofisma, inclusive que eu já acreditei nele, não é o caso desse aqui, mas eu já acreditei, e eu estou anotando alguns pontos que foram quebrados ao longo da minha busca, têm sido quebrados ao longo da minha busca. Então vou citar 2 aqui, e vou te mostrar na Bíblia que está errado. Olha que sofisma, lindo, esse é lindo, é maravilhoso inclusive, eu já usei isso aqui. Depois de um tempo que a Escritura me iluminou, eu parei de usar. Todo mundo é filho de Deus. Isso é um sofisma. Isso é bonito. Isso é politicamente correto, Rodrigo. Você chegar num lugar, você está no meio de todo tipo de gente, e aí para ser politicamente correto, porque todos nós somos filhos de Deus. E isso não é verdade. Não é a verdade. Qual é a verdade sobre isso? Está no Evangelho de João, no capítulo 1, quando diz assim, mais ou menos ali pelo versículo 10 ou 11 ou 12, agora falhou a memória, eu não anotei aqui, diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, a condição, todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando isso foi iluminado no meu entendimento, décadas atrás, eu falei, meu Deus, o ditado popular é, todo mundo é filho de Deus, mas isso é um sofisma. E o que esse sofisma faz? Se todo mundo é filho de Deus, para que eu vou preocupar com o pecado? Se todo mundo é filho de Deus, para que eu vou preocupar com santidade? Se todo mundo é filho de Deus, por que eu tenho que me preocupar com o futuro? Já está resolvido. Deus já vai dar um jeito nisso. Deus não vai jogar fora os filhos. E não vai mesmo. Deus não vai jogar fora os filhos. Mas o sofisma diz, todo mundo é filho de Deus, e isto não é o que a Bíblia diz. Lá nas cartas de João, inclusive tem uma caracterização específica, onde Deus fala, assim se comportam os filhos de Deus, e assim se comportam os filhos do diabo. No politicamente correto, a gente vira e fala, não, todo mundo é filho de Deus. Não, porque todo mundo tem direito, todo mundo é filho de Deus. Isso é um sofisma, gente. Isso não é verdade, não é o que está nas Escrituras. Estude as Escrituras e você vai ver que esse sofisma tem atrasado a vida de muita gente. Pessoas deixam de se converter porque todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira disfarçada de verdade. Não tem base na palavra. E o resultado é péssimo. Outro sofisma. Esse me ajuda, o Espírito Santo me ajuda, e te ajude agora aí. Fica aberto para o que você vai ouvir. Eu mereço ser feliz. Isso é um sofisma. Isso não é verdade. Nossa, ninguém vai querer assistir essa pregação no YouTube, não é? Hein? Não vai não? Não vai querer mesmo não? Ou quem sabe vai, não sei, mas não é a verdade. Eu mereço ser feliz. Isso está na nossa cabeça, gente.
Quando é que nós reagimos assim? Quando alguém nos faz algum mal, ou quando nós temos uma oportunidade de dar um salto em alguma coisa, avançar em alguma coisa. Eu mereço, você nem consulta a Deus, eu mereço ser feliz. E nessa de merecer ser feliz, muitos estouram o cartão de crédito. Nessa de merecer ser feliz, a pessoa não perdoa, divorcia. Muitos estão agindo em cima desse sofisma para o divórcio. Eu mereço ser feliz, eu mereço uma pessoa melhor do que essa. Isso é a maior prova de que a pessoa não faz uma autocrítica, não faz uma autoanálise, e é crente. Eu não estou pregando para o mundo. Se o mundo estiver escutando essa mensagem, amém. Que o mundo acorde, nem todo mundo é filho de Deus. E isso é um sofisma, eu mereço ser feliz. A Bíblia diz o seguinte: feliz é o homem que na aflição permanece fiel. Feliz é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Ele não jura falsamente, ele age sem egoísmo. Se tiver de tomar prejuízo, ele toma, mas ele não perde uma amizade. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Quantas vezes nós botamos pessoas fora da nossa vida por causa de um probleminha que aconteceu numa reunião de família? Eu mereço ser feliz, ninguém vai mexer no meu que é meu. Sofisma, está na cabeça dos crentes, ainda mais com a teologia da prosperidade. Eu mereço ter isso. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Oh, isso é verdade? Claro que é verdade. Mas vai ver onde o Paulo falou isso. Vai ver o contexto onde Paulo fala isso. Ele fala isso num contexto de escassez. Por isso que a superficialidade é perigosa. Crentes superficiais pautam suas vidas em mentiras. E o pior de tudo é que a mentira não vai te levar no lugar que muitos pretendem ir. Não vai, a mentira não leva a esse lugar. A verdade leva. A verdade é caminho. A verdade é caminho. A verdade é caminho para a vida eterna, né? Não há dúvida disso. Eu achei interessante, eu estava lendo hoje o livro de Eclesiastes, na minha meditação, no meu tempo a sós, e os primeiros 5, 6 capítulos de Eclesiastes, dá vontade de você parar de ler. Salomão está decepcionadíssimo com tudo. Com tudo, gente. Salomão diz que nada tem valor, tudo é ilusão, é a expressão que ele usa. E dentro desses capítulos, eu pude perceber um padrão. Ele fala assim: e eu cheguei à conclusão que tudo é ilusão. Parece certo, mas não é. Parece certo, mas não é. O nosso Deus é um Deus de coisas reais. Salomão é um exemplo muito bom, e você deve ler o livro de Eclesiastes, é desse jeito, de um homem que não deve ser copiado. Uau, o que eu estou falando? Não sei se você sabe, mas Salomão, no final da vida dele, vai ler o Eclesiastes para você ver o que aconteceu com Salomão. Salomão chama tudo de ilusão, ninguém presta, ninguém vale nada. Ele fala isso. E isso não é verdade, não é o que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas sabe por que ele chegou a essa conclusão? Ele fala assim: eu concluí que, aqui ó, aqui está a fortaleza, as suas conclusões, tá? As suas conclusões sobre a vida, as suas conclusões sobre as pessoas. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa e dizemos: não vou com a cara dessa pessoa, você nem conhece a pessoa, você nem nunca trocou uma palavra com aquela pessoa, e você vai bloqueando de imediato qualquer possibilidade de aproximar daquela pessoa, porque um sofisma está ali na sua vida, uma fortaleza está ali na sua vida.
cheguei à conclusão: todos nós temos fortalezas muito poderosas dentro de nós. A velha natureza, ela nos colocou nesse lugar, aquela natureza caída, aquela desobediência lá no Éden. Sabe, gente, infelizmente, por herança até genética, por herança genética e por herança comportamental, desde que Adão e Eva caem, o DNA deles foi prejudicado, passou a imperar no corpo deles a mortalidade, e também o comportamento deles, é tanto que mais tarde Caim mata Abel. Ora, por que Caim mata Abel? Onde estavam os pais de Caim e os pais de Abel, que não perceberam que aqueles dois irmãos estavam brigando constantemente? Então nós herdamos sim a natureza caída de Adão no DNA, na fraqueza do corpo e também na fraqueza da convivência. Nós somos péssimos nisso. Julgamos pela aparência, isolamos quem não gostamos, fazemos pré-julgamentos, temos preconceitos terríveis na nossa vida, e essas fortalezas nos impedem de ter uma existência conforme a vontade de Deus. Ali em Gênesis nós vemos claramente um sofisma derrubando a humanidade. Quando você abre lá em Gênesis 3, você vê Satanás chegando e tendo uma conversa com Eva, e ele fala assim: não foi assim que Deus disse? Ele começa colocando um não, ao invés de dizer assim, foi assim que Deus disse, né? Não, ele diz, não foi assim. Ele já começa a fazer a confusão ali. Satanás tentou usar um sofisma com Jesus, você acha que ele não vai usar com você? Que sofisma, pastor? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, pula daí, que Deus vai te sustentar com os anjos dele. Se você é filho de Deus, olha o sofisma. O diabo chegou perto de Jesus e fez isso, não vai fazer conosco? Afinal, esse mundo jaz no maligno. Essas fortalezas da nossa mente. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas o nosso tempo vai avançando aqui e eu não quero perder a essência dessa palavra. Se eu tiver de mudar a agenda de pregadores, eu vou ter que mudar. Talvez adiar a chegada dos pregadores adiante para ir concluindo aquilo que for preciso ser concluído. Eu não quero tomar o tempo aqui excessivamente, porque da agora para frente eu falaria aqui como é que Paulo fala de fortalezas vivendo num contexto da cultura grega, da cultura romana. Por que ele falou aquilo e deixou aquilo registrado para nós? Eu quero só fazer um destaque aqui. A maioria de nós aqui é dominado por sofismas gregos, da cultura grega, cultura que reinou milenarmente antes de Cristo. Milenarmente. Os pensadores gregos, os filósofos gregos, sim, contagiaram a humanidade com a sua filosofia. Eu vou te dar um, só para você entender o que eu estou falando, como é que o negócio é sério. 90% de vocês aqui não acha que é capaz de exercer um ministério de liderança. Eu explico por quê, biblicamente falando. Porque na filosofia grega, que está na construção do pensamento humano, o líder tem que ser, de preferência, belo, inteligente, culto, comunicativo, carismático, dinâmico, criativo. Esse é o líder. Isso é um pensamento grego que está na cabeça de muitos crentes. Olha o que isso faz: impede que novos líderes sejam levantados para avançar na pregação do Evangelho. Vou te falar qual é o perfil do líder que a Bíblia tem. O que quiser ser grande, seja aquele que sirva. Olha o perfil do líder: o maior entre vocês é o menor.
Olha o perfil da Bíblia. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Vê se esse é o nosso pensamento. Não é. Você chama uma pessoa para uma função. Eu não, pastor. Lá na célula, a prova disso, o líder tenta levantar um líder em treinamento. Não, eu não consigo. Tem 20 pessoas numa célula. Ninguém aceita uma postura de liderança na célula. Por quê? Pensamento grego, sofisma, que está na sua mente, que está aí na sua cabeça, que impede você de realizar o propósito de Deus. Mas eu estou te dizendo em nome de Jesus, o Senhor está iniciando um tempo de quebra de fortalezas em nosso meio, em nome de Jesus. O Senhor vai nos identificar pensamentos que estão atrapalhando você de amar devidamente a sua família, a sua esposa, de ter uma convivência real com a sua esposa. Como é que um homem não vai entender uma mulher? Como é que uma mulher não vai entender um homem? Como assim, se o Espírito de Deus está em nós, como é que não vai entender? Isso é um sofisma. Homem não entende mulher, mulher não entende homem. Isso é sofisma, isso é engano. Isso tem feito pessoas viverem em estado de guerra constante. Sofisma, engano, a forma como lidamos com o dinheiro. Sofismas estão em muitas áreas dessa questão financeira. E esse assunto dá pano para manga. Mas o Senhor resolveu nos tratar nessa comunidade, viu, visitantes? O Senhor resolveu nos tratar e quebrar esses sofismas em nome de Jesus. Essas coisas que você diz assim, nem você vai me convencer disso. Claro, nós podemos nos opor à verdade. Sim, o ser humano pode opor. Inclusive Paulo fala sobre isso, da rebelião, da desobediência. O Senhor fala, perdoa, e você fala, não, me ofendeu muito. Pode sim, mas vai colher as consequências disso, porque também não vai ter o perdão de Deus. Não vai ter o perdão de Deus. Quem não perdoa não tem o perdão de Deus. Está na Bíblia. No sofisma diz assim, não, você tem direito, te ofendeu demais, te machucou muito. Não, Deus sabe, lá na frente vai que esse negócio resolve. Sofisma. Porque se você não obedecer ao princípio da palavra, a palavra vai te quebrar. Quem quebra princípio é quebrado por ele. Louvor pode vir. Por favor, eu vou parar. Não devia parar não, mas eu vou parar. Eu vou parar, não vou parar não. Vou parar, não vou parar não. Não é assim que vocês falam? Pois é. Mas tem criança lá embaixo esperando, tem visitante aqui nessa noite. O visitante vai falar assim, ih, nosso Deus do céu, que trem demorado, meu Deus do céu. Né? Olha para mim aqui. Esquece essa turma aí. Olha para cá. Eu permito que Deus quebre as fortalezas. Vou repetir porque alguns estão olhando para cá. Na verdade eles são bem bonitos mesmo, né? Olha o Dani. Olha o Cristiano, que coisa linda. Olha o Samuca. Não, meu Deus, olha o Rafalski. Olha o sorriso do cara, eu com a barba daquela, rapaz. Todo mundo aqui tem fortaleza para quebrar, tá? Eu quero destruir todas na minha vida. Eu não quero que nada impeça Deus de agir na minha vida. Curva sua cabeça. No final do culto, mulheres poderão fazer a sua inscrição para o encontro, tá? Estarão irmãs lá. Qual é o louvor que vocês vão cantar? Podem cantar. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Tem que ser do meu jeito. Em meio às tribulações. Perdoar não. Deixa pra lá, melhor ele lá e eu cá. Deus é vencedor, nós o adoramos. Não,
esse negócio que o pastor está pedindo aí, isso é demais, não precisa disso tudo não. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Você pode se colocar de pé e oferecer essa adoração ao Senhor. Prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és. Você pode erguer as suas mãos bem alto e cantar agora. Vitorioso. Vitorioso, O Senhor é vencedor nessa batalha. a tempestade está, Fortalezas vão cair por terra. Muralhas serão destruídas. os reinos vêm e vão, Toda altivez será derrubada. Toda pretensão. teu nome Esse nome. Tudo tem que cair. impetuoso, poderoso é, Caia por terra. grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso, Vitorioso. vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Coloque a mão na direita na altura do seu coração. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda pois o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus diz que o coração é um depósito de onde tiramos as coisas que guardamos.
Ao longo da nossa história foram implantadas muitas mentiras na nossa mente. Muitas mentiras, involuntárias, mas foram implantadas. Nós precisamos pedir a Deus que pelo poder do Espírito Santo Ele remova essas mentiras. Faça uma oração pela sua vida agora, ao som do instrumento, como eles estão tocando. Diga: Senhor, remove daqui de dentro toda mentira. Remove de mim, Senhor, o engano. Tira de mim essas coisas que me fazem pensar diferente daquilo que o Senhor quer. Faça essa oração: Senhor, limpa o meu pensamento. Me ajuda a pensar como o Senhor pensa. Me faz entender a sua palavra. Gera em mim um desejo, uma fome, um desejo profundo pela tua palavra. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Essa deve ser a nossa oração. Essa é a minha oração. Eu quero pensar como Deus pensa a respeito de todas as coisas. Eu não quero ser utópico, nem infantil, nem uma pessoa que aparenta inocência. Não é isso. Eu quero pensar o que Deus pensa sobre Ele, sobre mim, sobre as pessoas, sobre a vida, sobre as suas promessas. E esse é o desafio que eu te faço em nome de Jesus. Permita que o Senhor transforme a sua maneira de pensar, eliminando as fortalezas que existem na sua estrutura. Se você deseja isso, eu quero te convidar a erguer a sua mão direita junto comigo. Eu quero fazer uma oração finalizando este culto. E ao final do culto, se alguém precisar de uma oração especial, os pastores da igreja, que já vão subir para a plataforma agora, vão estar aqui à disposição das pessoas para orar por alguma razão que você esteja precisando de uma oração. Os pastores já podem subir. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por mim e por eles, por todos nós. Senhor, quebra, tira de nós toda a fortaleza, tira de nós todo o engano, tira de nós essas filosofias vãs, esses pensamentos equivocados que a gente acha que são verdades, ó Deus, mas que na verdade são grandes mentiras que endurecem, que emburrecem, que impedem a gente de experimentar a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que sofrem. Bem-aventurado quando disserem todo mal contra vós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sustenta-nos pelo poder da Tua palavra. Essa é a oração que eu te faço. Em nome de Jesus, estenda suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede